Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Quem vos fala é a professora enfermeira Ione Rocha dos Santos. Estarei ministrando a matéria Enfermagem e Saúde Coletiva, uma matéria que, como o próprio nome diz, vai nos falar da coletividade, né, dos nossos pacientes. Não vamos pensar nele como indivíduo, em si como grupo. Enfermagem e saúde coletiva. Nossa matéria, ela tem uma carga horária pequena, vai ser 10 aulas apenas. 10 aulas apenas. Uma matéria com bastante conteúdo interessante, conteúdos que muitos de vocês já têm conhecimento prévio, outras não tenho conhecimento, mas é super interessante tá aprendendo sobre eles. Essa é uma das matérias que você já entra mais um pouco na enfermagem propriamente dita, tá? Então, vamos lá. De antemão, eu queria estar dando algumas dicas para vocês, orientações, né? Sei que vocês já estão tendo matéria virtual há algum tempo, vários professores diversos, né? Diferentes, mas uma dica minha seria que, né, nossas aulas são à tarde, né? Só que muitas vezes tem gente que tá fazendo o quê? Deixando para assistir em outro horário. E tem esse direito. E aí, uma dica para vocês é o quê? Quando vocês tirarem um momento para estar estudando a matéria, o que eu queria de vocês? Que vocês preparassem esse momento antes. Da mesma forma quando tinha um momento presencial, que, né, tinha que deixar tudo preparado, porque tinha que ir para a escola, né? Então a gente também deve se preparar para ter a matéria virtual. Por quê? Porque o nosso cérebro vai acostumando com esse ritmo, vai aprendendo que aquele momento vai ser destinado apenas para aprendizado. E quais são essas dicas? Como a maioria da turma é feminina, se for pessoas, né, que trabalham, ou seja, nesse momento ela não vai estar trabalhando. É o que? Deixar o ambiente organizado, né, limpo. Não tirar as preocupações que vai te levantar da mesa. A questão alimentícia, se alimente antes das aulas, deixe um copo com água, né, próximo, vá ao banheiro antes. Igualmente, né, tente fazer uma rotina como se fosse na escola realmente. Evite ficar ouvindo músicas, aquelas músicas sertanejas, aquelas músicas rock, que tira a concentração. Quiser deixar uma música ambiente, uma música de instrumentos baixinho, também ajuda muito no aprendizado. Mas não é música com romântica, músicas, né, que tem uma melodia animada, porque vai tirar o foco, vai trazer lembranças, vai trazer emoções. Então, aconselho é que seja música ambiente, uma música tranquila ou músicas instrumentais. Outra questão é a questão do caderno de vocês. Continue com o caderno, mesmo que vocês vão ter disponibilizado as videoaulas no YouTube, o registro no grupo do WhatsApp, mantenha o caderno em dia, faça anotações, né? Copia o que achar importante do slide, do que for falado no YouTube, porque muitas das vezes eu venho falar coisas que não estão anotadas no slide. Né? O slide é só para a gente não perder o foco, ter uma sequência do pensamento. E aí, estudando junto com o caderno, vocês podem estar pausando o vídeo, anotando, né, o que foi importante, escrevendo as atividades que vão ter no decorrer, respondendo, para que tudo seja fixado na mente, normalmente, como em sala de aula. Nesse aprendizado virtual, vocês têm uma colher de chá, que vocês podem estar ouvindo de novo, né? E ainda perguntando no grupo.
E por isso que é importante anotar no caderno, porque no meio do vídeo pode ter alguma coisa que não fique claro para vocês. E aí, como vocês estão acompanhando e anotando no caderno, vocês podem puxar uma setinha, uma estrelinha e anotem a dúvida, né? Por extensa, escrita, porque quando a gente for o momento de entrar no grupo, vai estar, não vai ficar esquecida aquela pergunta. Como eu sempre digo, nunca vá para casa com uma dúvida, mas como vocês já estão em casa, então anotem essa dúvida, mesmo que seja, que você acha que seja boba, não tem problema, eu tô aqui, vocês estão me pagando para isso, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não tenha vergonha, mas se mesmo assim persistir essa vergonha, pode estar me mandando no privado, tá bom? Como eu sempre digo, horário comercial das 7 às 7, tá bom? Outra coisa, o caderno, a questão alimentícia e a questão de ir no banheiro. Os filhos, tentem conversar com seus filhos, esposos, mães, né, responsáveis, porque nesse momento que vocês estão estudando, vocês necessitam de concentração para se evitar ser chamado, né? Claro, todo mundo ressalva que tem momentos que não tem como, a gente tem que dar uma pausa para ver o mundo exterior, o mundo lá fora, né? Mas aconselhável que tenha essa conversa para que não se perca a linha de raciocínio. Para quando vocês tiverem que estudar, vocês não tenham aquela sensação de, tô indo estudar, mas não vai ser aquela coisa satisfatória, porque a concentração é importante, tanto na sala de aula como na casa de vocês. Eu sei que vai ter muito de vocês que não estão aprendendo, vamos lá, vou corrigir, que acham que não estão aprendendo, mas tenho certeza que vocês estão aprendendo sim. Essa insegurança é normal, tá? Essa insegurança é normal. E acredite se quiser que o mundo está evoluindo para cada vez mais a gente como posso dizer, estudar virtualmente, tá? A questão financeira das instituições que deixam de ter que pagar aluguel, deixam de pagar profissionais, né? Para tudo no virtual, que sai uma coisa mais econômica e todo mundo hoje em dia já tem acesso à internet, né? Então tudo está evoluindo para isso. Aí cabe nós já irmos, como posso dizer, aprendendo a esse novo normal, como diz, né? Esse novo normal que vai estar entrando no nosso cotidiano, tá? Outra questão é a questão das notas. Eu quis fazer algumas mudanças, tá? Visto essa questão virtual aí, tinha gente que tava meio tímido. E aí eu tive uma ideia, tá? Qual ideia será essa? A ideia é o quê? Eu tenho que distribuir para vocês 40 pontos, correto? Antes, nas matérias passadas, era 10 pontos um trabalho, 10 pontos uma prova, 10 pontos outro trabalho e 10 pontos outra prova. Visto que muitos não se ficam presentes no grupo do WhatsApp, eu acredito, mesmo que não naquele momento, né? Mas eu senti a falta, a necessidade de ouvir todos. E para deixar isso mais, como posso dizer, confortável, eu vou estar tirando 5 pontos de um trabalho e vou estar dedicando esses 5 pontos de um trabalho para presença aqui no grupo do WhatsApp. Ou seja, quem estiver comentando o conteúdo, tirando suas dúvidas, né, vai estar podendo levar para sua grade de notas até 5 pontos. Ou seja, vamos ser mais participativos, tudo bem? Que eu quero ver esse grupo lotar de mensagem, de comentário. Porque
todos vocês têm que fazer presente. Na sala de aula, todo mundo tinha que comentar, no grupo também. Então, agora vai ser assim: 10 pontos uma prova, 10 pontos outra prova, 10 pontos e 5 pontos a participação aqui no grupo. E o outro 5 pontos, em especial dessa matéria, saúde coletiva, eu vou estar deixando 15 pontos para o trabalho. Então, vai ser 4 métodos avaliativos, porém, um trabalho vai valer 15 pontos e a participação no grupo vai valer 5 pontos e as duas provas 10 pontos cada uma, tá bom? Entendido? E aí, vamos lá, inclusive, falar desse bendito trabalho. Vamos lá. Esse trabalho que vai valer 15 pontos. A data da entrega dele está aí no nossos slides. Mas vamos lá. Ele tem um conteúdo. Ele vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica. Ele tem um conteúdo pequeno sobre ele. Fatores de risco. Como se é o passo a passo para medir a pressão arterial. Esse passo a passo vai querer dizer no quê? A questão de medir a pressão, só que naquele aparelho analógico que tem o esteto e o esfigmomanômetro, tudo bem? Quem já tem em casa, já comprou, já ganhou do padrinho, já ganhou do marido, já comprou do próprio bolso, já pode ir aprendendo, tá? É simples, mas tem muita gente que faz errado, tá? Muita gente que faz errado. Mas seguindo esse passo a passo aí, não tem erro. Porque se você fazer errado, sabe que além de o que pode acontecer, você falar o valor inadequado para o paciente, e o outro que vai um erro muito grande que tem é de encher o esfigmomanômetro com estetoscópio já no ponto a ser auscultado. E aí isso vai ocorrer um problema continuamente, né? A gente vai falar de riscos da matéria biossegurança, os sons altos no ouvido. Vocês recordam aí? Então, se a gente insuflar o esfigmomanômetro já auscultando pelo estetoscópio, o som é muito alto e a gente, com o passar do tempo, vai ter problema auditivo. Eu falo assim, gente, mas para falar para vocês, eu já fiz num posto de saúde mais de 20 PA. PA, sigla de pressão arterial. Eu já feri mais de 20 pressões arteriais num dia. Se a gente faz isso de maneira incorreta, por uma semana, por um mês, por um ano, né, o estrago vai estar armado. Então, como professor, a gente tem que ensinar o certo, cobrar o certo, porque até vocês se formarem, vocês já aprenderam a maneira correta e não vai ser chato. Da mesma forma, e aí depois que formados, né, aí não tem a professora para estar cobrando e também não, né, vai ser uma responsabilidade de vocês. Mas eu tenho aqui o poder de ensinar o correto para vocês, mesmo que seja chato, e muita gente vai falar que na realidade não é assim, mas aí vai de cada um aceitar o que é certo e errado, né? Depois de formado, faz o que quiser. Sabendo que, né, dependendo, tem as punições cabíveis, tá? Não, por enquanto, vocês ainda não têm necessidade de estar comprando esse aparelho, né? Mas, se porventura a condição poder, não tem problema, é bom que vocês já vão treinando, tá? Vamos lá, explicar o procedimento do paciente. Sempre que qualquer coisa que vocês forem fazer com o paciente, é necessário estar orientando, confirmando se é esse paciente mesmo que vocês têm que fazer o procedimento, tá? Vamos lá.
Descansar de 5 a 10 minutos em ambiente calmo, temperatura agradável. Gente, ambiente calmo e temperatura agradável. Por que é necessário ter no ambiente calmo? Se está um ambiente onde tem briga, onde tem som alto, a pessoa vai ficar desconfortável. Temperatura, porque se tiver muito calor ou muito frio, vai dar alteração no valor a ser aferido, tá? Promover relaxamento para atenuar o efeito do avental branco. Exatamente. Tem gente que não tem o costume, graças a Deus, ou necessidade de estar frequentando ambientes hospitalares ou do posto de saúde. E tem um certo medo, receio de nós profissionais. E aí, com esse tempo de 5 a 10 minutos, que muitas das vezes o paciente vem caminhando, vem de bicicleta, né? Ele movimenta, os batimentos se elevam. A questão do medo, da ansiedade de estar ali naquele meio vai fazer o que? Com ele tenha tranquilidade e até mesmo da conversa que a gente vai tendo com ele vai se acalmando, tá? Certificar de que o paciente orientar, se ele já, né, se ele fez xixi, que às vezes se tiver com a bexiga cheia, com vontade de ir ao banheiro, vai dar alterado. Se não praticou exercício de 60 minutos a 1h30, não ingeriu bebidas alcoólicas, se bebeu café, fumou até 30 minutos antes e se não está de pernas cruzadas. Isso, todos esses itens que eu citei anteriormente, vai dizer a questão de se algum desses for passado despercebido, vai trazer mudanças na medição da pressão arterial. Até mesmo se o paciente estiver preocupado com alguma coisa, uma situação de estresse, vai dar alteração na medição da pressão arterial, tá? Por isso que é importante deixar o paciente de 5 a 10 minutos sentados, tá? E fazer essas perguntas que ele vai se tranquilizando. E todo mundo já entende que tem que ficar esse tempinho sentado, tá? Vamos lá. Utilizar um manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Cadê a matéria que vocês falavam para mim que era difícil demais? Anatomia. Aonde que fica a fossa antecubital? Anotem aí no caderno e falem para mim depois, viu? Aonde que fica? Se tiver imagem, procura imagem no Google e posta no grupo. Faz um círculozinho, a setinha, fossa antecubital. Mas de antemão, já vou falar para vocês que fica entre... Como eu posso estar dizendo? Tipo... Ele fica... Ele fica na fossa antecubital. Não vou falar pra vocês. Vão ter que pesquisar. Tá? E vai contar como já ponto lá pra ganhar os 5 pontos, hein? Beleza. Achada a fossa antecubital, 2 a 3 centímetros acima, tá bom? Desse lugar. Que lá vamos... né? Está em cima da artéria braquial. Alguém lembra? Artéria braquial também. Vem, comente aí. A largura da bolsa da borracha deve corresponder a 40% de circunferência do braço. O comprimento envolver menos 80% do braço. Ou seja, vai ter o aparelho para adulto e criança, tá bom? Se for diferente disso, também vai dar alteração no resultado. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Igual as pessoas que estão de casaco, blusas apertadas, a manga com manga apertada, né? Se for casaco, pede para tirar. E se for a blusa, dá uma ribadinha, né? Sempre orientando o paciente que vocês vão estar fazendo. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do manômetro aneirode.
No caso, a coluna de mercúrio é o reloginho que tem no aparelho, tá, gente? Aquele reloginho lá. Depois eu vou fazer um vídeo e postar pra vocês. Vou aferir pra vocês terem visualizar melhor, tá bom? Livre de reposicionar os olhos. Sempre vai estar olhando pro... Quando você for insuflar, claro. Vai ter que olhar para aquele reloginho que tem lá. Palpar. Palpar é o que? Tocar o pulso radial. Aonde que fica o pulso radial? Vamos ter que dar uma revisada na anatomia, né, gente? Vamos lá, pulso radial. Não vou falar também onde que fica. Vamos ver, eu quero ver, ouvir os comentários de vocês lá no grupo. Se lembrava onde que ficava a fossa antecubital, a artéria braquial e o pulso radial. Eu quero ver e comentar os comentários de vocês. Por isso que eu falo, mantenha seus cadernos escritos, legíveis, organizados, com as atividades respondidas, porque uma matéria vai interligando na outra. E se a gente tiver aquela esquecida, que é normal, a gente tem guardado no caderno, né, o conteúdo, só dá aquela revisada. Então, palpa o pulso radial, inflar o manguito, aquela bombinha, né, até o desaparecimento do pulso. Porque quando a gente dá aquela palpada, a gente vai sentir a pulsação. Jogando, né? O coração fazendo o seu papel. E quando a gente insufla aquela bombinha, com o dedo ainda sentindo no pulso radial. E quando a gente insufla o pulso para. Você não sente mais. E por isso que é importante a gente estar olhando lá para o relógio, para o mostrador, porque a gente tem que enxergar em qual número parou. Se foi no 12, se foi no 120, se foi no 130, porque é muito importante. Após você sentir que não tem mais pulsação, identificar que foi no 130, 120, a gente vai desinsuflar. Vai abrir a rodaninha para desinsuflar a pressão do braço. Depois disso, a gente vai colocar o estetoscópio já no ouvido para, né, ficar mais prático. E vamos encher novamente insuflar de novamente. E aí agora a gente vai insuflar até 20 a 30% da onde parou. Ou seja, se parou no 130, eu vou insuflar 140 até o 150. Se parou no 150, eu vou insuflar até o 170. E aí, depois de insuflado esses 20 milímetros a mais, eu vou colocar o esteto, a câmpula do esteto, aonde? Na fossa antecubital, que vocês já pesquisaram onde que é, creio eu. Se não for, se não pesquisaram e não estão sabendo, pare o vídeo agora. Pare. E vá pesquisar aonde que fica a tal fossa antecubital, tá? Tô aguardando aqui você parar o vídeo e ir pesquisar. Que se você não sabe onde que é, não tem como prosseguir. Parou? Pesquisou? Já sabe onde que é? Então vamos continuar. Aí você vai colocar a câmpula do esteto na fossa antecubital e o esteto já vai estar no seu ouvido. E aí você vai desinsuflar bem devagarzinho. Bem devagarzinho, até você ouvir o primeiro som. E isso com o olho no mostrador, tá? Que é muito importante. O primeiro, quando você insufla, você vai olhar para ver aonde vai parar de pulsar. E agora você vai prestar atenção no mostrador para ver aonde que vai vir o primeiro som. E aí tem que ser bem devagarzinho. Para quê? Para que você possa saber realmente se foi no 120,
que deu o primeiro som, se foi no 130, se foi no 110. E aí, após ouvir o primeiro som, você vai continuar a desinsuflar devagarzinho. Aí você vai começar a ouvir o som mais forte. Tu, 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 tu. E aí, até ouvir o último som, que geralmente será o 60, o 80. E aí, se no primeiro som que você escutou foi no 120 e o último som foi no 80, então temos a pressão qual mesmo? 120 por 80 milímetros de mercúrio. Por extenso fica 120 vezes 80 mmHg. Simplificado 12 por 8, tá? E aí temos a pressão aferida, tá? Simples, simples, simples. Mas que tudo varia da técnica, tá? Tudo varia da técnica a ser realizada. Se a gente sabe o passo a passo, vai dar tudo certo no final. Tudo certo. Inclusive, eu acho que essa é uma das primeiras técnicas que vocês vão aprender, né? Que realmente é a aferição da pressão. Tá bom? Aí tem essa técnica de aferir a pressão. Tem o tratamento, medicação. Aí nós vamos falar sobre a questão da diabetes mellitus também. Classificação da diabetes, tipo 1, tipo 2, fisiopatologia. Fisiopatologia quer dizer o que, gente? Não sei se vocês já sabem, mas vamos lá. Como ocorre o passo a passo da doença. Aí dá o nome fisiopatologia, tá? Físio, que é físio, que é, não me recordo, mas patologia que é da doença, tá? Aí tem aqui investigação laboratorial, que é isso daqui também é muito importante, tanto lá na RAS, que é a hipertensão arterial, quanto aqui na diabetes, temos os limítrofes. Isso aí vocês já coloquem destacado no caderno de vocês, tá bom? Já coloca na geladeira, na porta do guarda-roupa, para vocês já irem aprendendo isso aqui, ó. Glicemia de jejum, de 70 a 99 miligramas decilitro. Quando glicemia pós-prandial, prandial é pós o almoço, abaixo de 140, tá? Isso daí já vai ajudar vocês quando a gente estiver lá no estágio, tá? Isso aqui vocês fazem muito, tá? Adiantando para vocês a questão da teste de glicemia e aferição de pressão, tanto no posto de saúde quanto no hospital, vocês fazem muito. E é uma delícia. Aí falei, eu tenho um conteúdo aqui, como eu disse para vocês, de RAS e diabetes. E aí tem aqui atividade. Pesquise sobre medidas preventivas tanto para diabetes e hipertensão. O que se deve, o que é preconizado fazer quando você tem o colesterol alto, hipertensão ou diabetes alta? O que a gente, né, deve fazer? Quais são as medidas? Não, para prevenir, perdão. Oi, cabeçola, cachorra. Para prevenir. E depois, número 2, e sobre como manter controlada os respectivos níveis. Se já está alto o diabetes e a pressão, o que a gente tem que fazer para manter o nível controlado? E quais os alimentos ajudam e quais são vilões tanto para o diabetes e para a hipertensão? De maneira geral e grosseira, sabemos que o açúcar para o diabetes é um vilão. E o sal e alimentos industrializados para hipertensão é outro vilão. Agora,
E aí, quais são os que são mocinho e quais são os vilões? Quero de cada um. Aí depois temos aqui principais doenças emergentes e reemergentes no Brasil. Aí, opa, calma aí. Um momento, prontinho. Atividade. Pesquise sobre as doenças, que vai estar aqui mais abaixo. AIDS, malária, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, tuberculose, hanseníase, influenza, H1N1, hepatites, doença de Chagas e esquistossomose. Aí, sobre essas 11 doenças, vocês vão pesquisar a descrição sobre o que se trata ela, o agente infeccioso, fonte de infecção, como que vai ocorrer, modo de transmissão, como é que o paciente adquire uma dessas doenças, período de transmissibilidade, ou seja, se eu estou com essa doença, quais são os dias que eu vou estar transmitindo, e os sintomas, sinais e sintomas dessas doenças, e o tratamento. Você vai fazer isso de cada uma dessas 11 doenças, tá? E aqui tem outro assunto, vacina. Aí tem um textinho, um conteúdo. Cuidados com os imunológicos, contraindicação, falsas contraindicações, objetivo, cuidados básicos que deve ter, arrumação da geladeira, cuidados com a geladeira, limpeza. Essa parte da vacina é um assunto muito gostoso de estudar e importante. Eu sei que na turma de vocês vai ter alguém que vai ficar no posto de saúde na sala de vacina. Tenho certeza absoluta. É um lugar muito bom de trabalhar. Lógico, como qualquer área, tem muita responsabilidade. Muito papel preencher, porque ainda não temos, em alguns lugares do Brasil, ainda é tudo no papel, não é sistematizado no computador, infelizmente. Lá em Teixeira, já tem o computadorzinho lindo e pleno lá na sala de vacina, ela não tem quase que anotar nada em papel, tudo já vai direto pro computador. Então, né, fica aí a dica para vocês, tá? Sala de vacina é uma delícia. A parte pior que tem é só fazer o quê? Os recém-nascidos, teste do pezinho e a questão da vacinação deles, que eles choram, que é uma beleza. E às vezes nem tanto os bebês, mas sim os pais e avós que ficam todos derretidos, todos tristes, né? E aí, sobre esse conteúdo de vacinação, sala de vacina, vamos lá. Pesquisar sobre as estruturas físicas da sala de vacina, organização e funcionamento da sala de vacinação. 2. Pesquisar o calendário vacinal da criança completo. Olha, isso daqui também cabe não só para o profissional que já sabe que vai trabalhar na sala de vacina, mas como para os outros também. Saber o calendário vacinal da criança. Aí vai descrever qual a indicação da vacina. Vamos supor, BCG. Para que ela é indicada? A apresentação. Como é que ela é apresentada? Qual é a dose que deve ser administrada no recém-nascido? A via de administração. Qual é a via? Aí é bom que vocês vão lembrando de anatomia. E as reações que essa vacina pode ocorrer. Porque é muito importante nós sabemos orientar para os pais ou para os adultos também, quando for necessário, quais reações essa vacina pode ocorrer, como a BCG, que vai fazer orientar para o pai ou para o responsável, que após vacinar, vai criar uma bolinha, essa bolha depois vai estourar, vai fazer uma marca, que a criança pode ter febre, porque se a gente só dá a vacina, não orienta para o pai, que pode ocorrer tudo isso. Olha o que pode ocorrer do pai ter que voltar no posto de saúde, o pai ir para um hospital,
O pai ficar preocupado de noite, não dormir. Se o pai mora de um lugar distante, fazer se locomover até, né, um posto de atendimento, então só vai trazer constrangimento, né? Como eu posso dizer? Só vai trazer, ai, burocracia, né? Então a gente tem que ser a enfermagem ciência, saber essas coisas para orientar. Nós temos muita orientação. Temos que orientar nossos pacientes. Então, orientando o pai direitinho, o responsável, ele vai saber que aquilo é normal, né? Então, vamos saber aí. Vocês vão aprender que tem muita vacina e é bom de antemão que vocês olhem a carteirinha de vacinação de vocês. Se quiser ver também para conhecimento, né? O calendário do adulto e olhar o caderno de vacina de vocês se está completo, é importantíssimo, viu? Porque quando a gente estiver no estágio, queira eu que seja eu o professor de vocês, é cobrado. Se não tiver com a carteira de vacina em dia, não, até a normatizar ela não pode estar com o entrando em campo prático, tá bom? Contraindicações gerais da vacinação. Quais situações que você não pode tomar nenhuma vacina? E situações que podem falar assim, não, você volta amanhã, você volta daqui a 7 dias, né? Que pode adiar a vacinação. Esse trabalho, muito gostoso de fazer, sobre 3 temas, que é vacinação, doenças emergentes no Brasil, e falando mais um pouquinho sobre essas doenças emergentes no Brasil, essas doenças têm que ser notificadas, ou seja, se chega um paciente com uma dessas doenças, nós, enfermeiros ou médico, tem que notificar uma notificação. O que é notificação? Vai ser uma folhinha, um bloco de folha, que tem geralmente 2 vias, ou 3, se não me engano, onde você coloca os dados pessoais do paciente, e cada uma dessas tem um bloco específico. Não sei se vocês perceberam, mas essas doenças sempre tem campanhas de prevenção nos postos de saúde. Isso daí já vem do Ministério de Saúde lá atrás, para que a atenção básica venha combatê-la elas. Então é importante saber um pouquinho sobre cada uma delas. E aí, voltando na questão da notificação, a gente vai notificar elas, anotar num prontuário específico para estar posteriormente encaminhando para a Secretaria de Saúde, que igual nós temos agora, como é que chama? Gente do céu. O coronavírus. Todo dia não sai o boletim epidemiológico, novos casos. Então, essa notificação que a gente faz no posto de saúde, que vai para a Secretaria de Saúde, que ela vai fazer esse boletim epidemiológico, que aí da Secretaria de Saúde do município vai para a estadual, que vai, né, se juntada com a nacional. Então, notificação. E aí cabe a nós, vocês técnicos de enfermagem, saber identificar os sinais e sintomas de uma dessas, porque, como vocês irão ver, algumas delas são transmissíveis via aerossóis. Lembra aí o que é aerossóis? E aí, após identificar que esse paciente, ele suspeitar que esse paciente tem uma dessas doenças transmissíveis, a gente tem que colocar ele em uso de máscara, colocar ele num leito exclusivo, para estar evitando a contaminação, tá bom? De novos pacientes. Então, por isso é importante a gente conhecer essas doenças emergentes no Brasil e que também devem ser notificadas, tá? Essas aqui são apenas algumas, as mais, como posso dizer, que ainda assim acontecem no Brasil, tá? Se vocês forem pesquisar doenças
que devem ser notificadas, vocês vão ver o tanto de doença que tem. O tanto é para mais de 20 doenças que devem ser notificadas. E aí, essas aqui são só algumas, tá? Outra coisa, aí tem a vacina, doença emergente, diabetes e hipertensão arterial, RAS. Vocês vão responder essas questões, tá? Como eu vou querer responder essas questões? Eu vou querer trabalho, agora sim, vamos lá. Um trabalho com capa, contra capa. Só que aí no título do trabalho, eu vou querer saúde coletiva, o nome da matéria, tá? Na capa, saúde coletiva, na contracapa, saúde coletiva. E sumário, que mais? Introdução, o desenvolvimento, que vai ser as perguntas respondidas propriamente dita. Se tiver sigla no seu trabalho, lista de sigla. Referência bem citada, de acordo com a norma da ABNT. Conclusão, tá bom? A Vanessa tem um modelo, espero que ela tenha, que eu mandei em outra matéria, ocasião para ela, um modelo para fazer esses trabalhos. E aí eu vou pedir a ela que compartilhe no grupo aí com vocês, tá bom? E qualquer dúvida, e para ser mandado no meu e-mail, claro. E qualquer dúvida, pode estar perguntando. A questão da data de entrega desse trabalho, eu vou estar mudando agora. Tinha colocado uma data, só que aí vocês vão chiar, né? Porque eu sei. Vamos colocar para dia 8/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aulas para estar fazendo esse trabalho, viu? Um tempo bom. E aí qualquer dúvida pode estar me procurando. Então vamos ao que realmente importa, que é a nossa saúde coletiva. Coletivo, em prol da coletividade, ou seja, nós vamos enxergar a população, um grupo, vamos trabalhar em questão dos pacientes em grupo, em família, os pacientes, alunos em escola. Vamos enxergar nossos pacientes como os trabalhadores das construções próximo à nossa instituição. Vamos enxergar a coletividade, o grupo de idosos da nossa área, o grupo de gestantes da nossa área. Claro, né, individual, mas de maneira geral, o coletivo desse específico de grupo. Saúde coletiva, ela abrange grande parte dela na atenção básica de saúde. Então, que é voltada para grupos. E depois de selecionados esses grupos, o paciente de maneira individual, tá joia? Temos também um pouco de saúde coletiva, aonde? Na vigilância epidemiológica. Então, saúde coletiva está enramada aí em alguns setores da saúde pública, tudo bem? Mas vamos lá. O que é saúde coletiva? A atenção à saúde coletiva é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situadas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação centrado
na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, levando em consideração o contexto histórico e estrutural da sociedade. Olha só, vamos lá. É um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, como eu tinha falado anteriormente, né? Um grupo. Só que, depois de selecionar esse grupo, vamos tratar o paciente de forma individual, situados em todos os níveis da atenção do sistema de saúde, voltados para promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Primeiro, nós vamos orientar, né, os nossos pacientes. Vamos dar informação para ele, para que quando, por alguma via de fato, ele precise de um tratamento, né, ele saiba bastante a respeito, né? E quando esse paciente não tem mais um tratamento, nós iremos reabilitar ele, voltar a ver ele como indivíduo, tentando buscar ao máximo qualidade de vida, inserindo ele no meio ambiente novamente, tá bom? Saúde. Olha só aqui essas duas sentenças. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência da doença. OMS, Organização Mundial da Saúde, 1948. Vou dar uma dica aqui para vocês que eu tô vendo agora. Toda vez que a gente for citar uma sigla, primeira vez num texto, num trabalho, primeiro a gente deve colocar ela por extenso e depois colocar a sigla, tá? Mas aqui todo mundo é sabido, vai perdoar esse errinho da professora, da teacher. Mas voltando lá para a frase, para a sentença. Por que a ausência da doença? Não meramente a ausência da doença. Por muito tempo, saúde era a ausência de doença. Ou seja, vamos colocar que seu João era saudável porque ele não tinha nenhuma doença. Mas, né, com o passar do tempo, foi percebido que não é só ausência de doença. O seu João, ele tem que estar com seu físico em boas condições, sua saúde mental em boas condições e a social também. Ele tem que estar bem. Ele tem, né? Se for trabalhando, ele tem que estar com o seu estado físico em dia, ele tem que estar com a sua mentalidade em dia. Não é só a ausência de doença. Antes, fique claro para vocês que tinha esse equívoco aí de saúde ser ausência de doença, mas hoje em dia já não existe mais. Saúde hoje em dia é um completo bem-estar, de estar físico, mental e social, tá? Isso também cai muito em concurso, tá, gente? Concurseiros de plantão. Vamos lá para outra sentença. É um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988. De antemão, essa frase que fixem na cabeça de vocês. Fixem. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Que como ele deve garantir isso? Mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção. Essas aqui, ó, universal e igualitário, a gente vai ver mais lá na frente a definição, tá? Mas o que eu quero agora, nesse slide 6, é que vocês coloquem na cabecinha de vocês que saúde é um jogo de estado físico, mental e social,
e que é direito de todos e dever do Estado. Isso aqui também cai muito em prova. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver. Opa! Vocês vão ver isso aqui muito, cai muito, tá? Quando surgiu a saúde coletiva? Saúde coletiva surgiu na década de 1970, contestando os atuais paradigmas de saúde existentes na América Latina, buscando uma forma de superar a crise no campo de saúde. Gente, se hoje em dia a saúde não é muito bem elogiada, vocês não viram antes como é que era antes do SUS. Vamos lá fazer uma pesquisa, né? Pergunte no caso, os avós, como que era antes da saúde. Quando eu ouvi relatos de saúde com minha avó, primeiro é que quando ela foi ao médico, ela já tinha para mais de 40 anos. A primeira vez que ela foi no médico. Uma mulher que teve 14 filhos, se não me engano. E a primeira vez que ela foi no médico, ela tinha para mais de 40 anos. Primeiro, não tinha acesso disponível para todos. Além da distância. Minha avó, ela morou no interior, na roça, né? No interior dos interiores da Bahia. E criou seus filhos. E foi a primeira vez ao médico para mais de 40 anos. Por quê? As condições, que minha avó era de condição, mas com meu avô, condições humildes, não tinha condição de ir. Para ir, era só na capital. Na região tinha um farmacêutico, alguém assim do tipo, que tinha algum conhecimento, uma pessoa que tinha conhecimento de raízes e muita fé, e não existia essa questão de posto de saúde, médico, assim, não. Não tinha questão de pré-natal, vacinação, não tinha nada. Saúde era você com seus conhecimentos passados de geração para geração, ou um rapaz que tinha uma farmacinha, um botiquim que tinha alguma coisa. Não tinha. E aí, lá na década de 70, nas grandes capitais, era assim. Quem trabalhava, era assim. Quem trabalhava tinha o direito à saúde. Tinha as casas, como se dá o nome, gente? Calma aí que eu esqueci. Santas casas que ajudava. E do mais, não tinha mais. E aí era uma confusão. E aí, em 1970, contestando esse sistema que existia, né, com manifestações e tudo mais, houve a questão para a criação do SUS, tá? E consequentemente, da saúde coletiva. Vamos lá. Nascimento do SUS. A Constituinte de 1988, no capítulo 8 da Ordem Social e na seção 2, referente à saúde, define no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, foi em 1988 que o SUS nasceu. Ou seja, lá em 1970 começou algo, né, tramitar, mas
legalmente em 1988 que nasceu o SUS. E aí vem dizer que a saúde é um direito de todo mundo que se declara brasileiro ou estrangeiro. Ele tem direito à saúde. E quem que tem que tomar conta? O Estado. Então, gravem, destaquem esse 1988 aí, tá? Não esqueçam, 1998 é a data, é o que temos para aprender. 1988, não perde o foco, tá? Em 1988 que começa o nascimento do SUS. Coloca assim, nascimento do SUS, setinha, 1988. E aí você coloca assim, saúde é direito de todos e dever do Estado. Já tá grifado lá anteriormente, mas grifa de novo aí. Criado no Brasil em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso gratuito, olha aí, de graça, 0800, você é consultado e não paga nada por isso. A saúde e direito de todo cidadão. Até então, olha só, como eu tinha falado anteriormente, eu venho para confirmar aqui, ó. Até então, o modelo de atendimento era dividido em três categorias, eu tinha esquecido de uma, tá vendo? Os que podiam pagar por serviços de saúde privado. Esqueci desse detalhe aí. Ou seja, saúde privada. Os que tinham direito à saúde por serem segurados pela Previdência Social, ou seja, quem trabalhava, e os que não possuíam direito algum, não tinham dinheiro para pagar e nem trabalhava. Aí dependia das casas de misericórdia, né? Então, faz outra setinha aí para mim, por favor. Em 1998, aí você puxa uma setinha e coloca assim, antes. Quem tinha direito? Quem podia pagar saúde privada, os que trabalhavam, que tinha a previdência social, e o que não tinha direito nenhum, que nem trabalhava e nem tinha condição, tá? Aí vamos dar continuidade aqui. A implantação do SUS unificou o sistema, já que antes a responsabilidade era de vários ministérios. Deixou de ser do Poder Executivo Federal e passou a ser administrada por estados e municípios. Entre as ações mais conhecidas estão criação do SAMU, políticas nacionais de atenção à saúde da mulher, humanização do SUS e saúde do trabalhador. Essas aqui são algumas, né? Mas a gente sabe que tem mais. Muito, 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 muito mais. Graças a Deus. Mas graças a Deus assim. Na teoria, é tudo tão lindo. Era para ser perfeita a nossa saúde. Mas na prática, na execução, na hora do vamos ver mesmo, na hora que eu preciso, na hora que você precisa, alguma das vezes, ela vai te deixar na mão. Tá? Então, fica gravado na cabecinha, destacado aí no texto, no caderno de vocês. 1988, antes disso, era 3 pessoas, 3 categorias: o privado, a previdência social e os que não tinham direito, tá bom?
Olá, alunos! Como vão vocês? Espero que estejam bem. Sabe que estou com saudade das nossas aulas presenciais. Apesar dos pesares, saudade das conversas paralelas, saudade das conversas, muita saudade de todos, cada um de vocês. Um abraço, sintam-se abraçados virtualmente pela teacher. Vamos lá. No vídeo anterior, nós paramos nascimento do SUS, que foi a partir de 1988, onde que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser bem grifado na nossa memória. O ano de 1988 também deve ser bem destacado. Depois, no finalzinho, a gente falou que a saúde era dividida em 3 categorias: os serviços particulares, sobre previdência social, e quem não tinha de nenhum dos dois, que dependia das casas de misericórdia. E que depois da implantação do SUS, tivemos vários programas que nós temos acesso, inclusive no nosso município, né? Como o SAMU, atenção básica, entre outros. Então, lembrando aí, mais uma vez, tentem, quando for estar assistindo as videoaulas, tirar um momento, né? Mais uma vez eu falo, um ambiente calmo, tranquilo, já alimentado, já realizado suas eliminações fisiológicas, né? Com um copo de água. Tente resolver todos os seus, suas diligências antes, para no momento da aula ser um momento tranquilo, tá bom? E com o caderno sempre à mão, caneta, para ter um bom aprendizado, tá bom? Então vamos lá para o slide seguinte. O que é o SUS? Vamos lá. São objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS. 1. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 2. Formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômicos e social, a observância dos dispostos do inciso 1 do artigo 2º desta lei. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Mais uma vez, vamos destacar essa aqui, a partir do 1º do artigo 2º desta lei. 3. Assistência a pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá bom? Vamos dar uma destacada nisso aqui. O que é o SUS? Dando continuidade, né? As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde, né? A siglinha SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Todos nós também já temos visto que, às vezes, de uma determinada situação, não é possível implantar o SUS em situação de hospital, realização de alguns exames, e aí o SUS faz um convênio com o sistema privado, né? Ou seja, faz um contrato lá que é muito bem detalhado, né? Que essas questões financeiras, né? Públicas e privadas, onde que vai haver o quê? O SUS vai estar participando do sistema privado, lógico, né? Devidamente pagando o que pelo trabalho prestado, né? Em questão de clínicas laboratoriais, hospitais, clínicas de exames,
até mesmo é, consultas em especialistas, cardiologistas, é, oftalmologistas, entre outros, tá bom? E se vocês quiserem saber mais da teoria, né, mais a fundo, é só pesquisar sobre diretrizes do SUS. É questão de lei, né? Tem uns que gostam para questão de conhecimento, outros não, e aí fica a caráter individual de vocês quiserem dar uma aprofundada a mais, tá bom? Então, desse slide, refrisando mais uma vez, que é possível o Sistema Único de Saúde se unir ao sistema privado, como exemplo, hospitais, clínicas de exames laboratoriais, especialidades médicas, tá? Para entregar, para trazer para estar realizando o SUS, né? Realizando a saúde de uma melhor forma para a população. Então, Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Ou seja, lá na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, preste atenção. Você já grifou aí? Se não grifou, agora é a hora, hein? Vamos lá, pega a caneta e grifa essa Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Ela vai falar o quê? Fala aí pra mim. Volta lá no slide anterior e fala aí pra mim o que quer dizer. Como é que é? Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde. E que mais? E a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Tá vendo aí? Muito bem, escutei daqui, viu? E já a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Ou seja, fica bem claro, né, que é a participação da população, da comunidade sobre o Sistema Único de Saúde e também vai falar sobre as questões financeiras. Quem que vai financiar o SUS? Qual parte, qual porcentagem municipal que vai para o SUS? Então, essa parte da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, vai falar sobre a participação da comunidade no SUS e sobre recursos financeiros, tá bom? Olha a diferença de uma para outra aí, para não confundir, tá? A importância de estar grifando e fazendo aquela setinha, aqueles esqueminhas, para não se confundir. Então, Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Ou seja, lá na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, preste atenção. Você já grifou aí? Se não grifou, agora é a hora, hein? Vamos lá, pega a caneta e grifa essa Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Ela vai falar o quê? Fala aí pra mim. Volta lá no slide anterior e fala aí pra mim o que quer dizer. Como é que é? Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde. E que mais?
e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Tá vendo aí? Muito bem, escutei daqui, viu? E já a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Ou seja, fica bem claro, né, que é a participação da população, da comunidade sobre o Sistema Único de Saúde e também vai falar sobre as questões financeiras. Quem que vai financiar o SUS? Qual parte, qual porcentagem municipal que vai para o SUS? Então, essa parte da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, vai falar sobre a participação da comunidade no SUS e sobre recursos financeiros, tá bom? Olha a diferença de uma para outra aí, para não confundir, tá? A importância de estar grifando e fazendo aquela setinha, aqueles esqueminhas, para não se confundir. Olha só esse outro slide aqui. Leia o texto. Breve relato das histórias. Perdão, vamos lá. Leia o texto. Breve relato histórico das políticas públicas de saúde no Brasil e realize uma resenha. O autor foi Antônio Gil da Costa Júnior e Carlos Eduardo de Miranda Costa, 2014. Vocês vão pesquisar esse texto na internet e aí vão dar uma lida, relida, trilida, se for o caso, para realizar uma resenha. Na matéria anterior, a gente já viu que é uma resenha, né? Como uma espécie de um resumo. Mas vamos lá. Nesse texto, vocês vão ver como que era a saúde antes, né? Políticas públicas de saúde. Como que era tratado os pacientes, como que era ano após ano. Como eu falei das casas de misericórdia, depois a questão tinha acesso à saúde, quem no acesso particular ou quem estava trabalhando. Vamos ver também um pouco das manifestações que houve para a questão da criação para melhorar a situação que resultou na criação do SUS. Então, vocês vão ver mais detalhadamente, né, sobre a história da saúde no Brasil, tá bom? É uma resenha, eu vou querer uma resenha bacana, show de bola, caprichada, para deixar no caderno, mas que escrevam de caneta e de letra legível. Vocês têm todo o tempo do mundo, né? Para deixar no caderno, caneta, letra legível, que lembram da nossa combinação. Se no final lá de todas as somas de notas você precisar de até meio ponto para estar alcançando a média, se tiver aquelas atividades, eu proporcionaria esse meio ponto. Então, nessa matéria também não será diferente. Então, manter o caderno em dia, bonitinho, né? Principalmente essa matéria, vocês vão ver que tem bastante, em comparação à outra, bastante atividades no decorrer da matéria. Eu coloquei essas atividades de letra vermelha e com esse balãozinho, como se fosse um pensamentinho. Então, não esqueçam desse, é a nossa primeira atividadezinha de fixação para nossa matéria saúde coletiva, que é o que? Ler, reler, triler, quadriler, entender a nossa história, que é importante nós conhecermos, né, ouvir como que era antes a nossa saúde, não só a nossa saúde, eu acho isso de todos os quesitos,
né? Entender o que a gente viveu no passado, o que a gente, para proporcionar o que a gente está vivendo agora e o que ainda pode melhorar nesse sentido. Porque se às vezes hoje a gente acha que tá ruim, lá atrás teve muito pior. E se teve pior, melhorou, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Por isso é importante a gente conhecer a história. A história, muitas das vezes, é mal vista como chata, mas foi acontecimentos que aconteceu, importantes para a gente estar vivendo hoje, na atualidade, no século XX, então, 21. Então, é importante a gente entender o passado para compreender o presente, para melhorar o futuro, para não cometer os mesmos erros, dentre, dentre isso. Então, capriche na resenha, com letra legível, porque se em algum momento eu pedir foto, né, tem que estar legível na foto. Tudo bem? Não esqueçam de fazer essa atividade. Essa vai contar como atividade 1, tá? E coloquem a data que vocês estão realizando essa atividade. Muito importante datar, viu? Então é isso, vamos pro próximo. Gente, essa matéria eu acho bem gostosa, bem interessante. Espero que vocês também sintam. Se você até agora, nesse vídeo de hoje, você está achando... O que você está achando? Comente aí para nós. Anotem no caderno o comentário da aula até hoje, até agora, né? Conte aí para teacher. Componentes do SUS: centros e postos de saúde, hospitais, incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, além de fundações e institutos de pesquisa como a Fiocruz e Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. Os centros e os postos de saúde, né? As atenção básica, estratégia de saúde, que é os postos de saúde mesmo, né? Os postinhos, os hospitais, laboratórios. Tem alguns laboratórios. Na nossa cidade não tem o laboratório, né? Nem o hemocentro, que são aonde bancos de sangue, onde realizam doações. E quero lembrar aqui a importância de realizar doação de sangue, viu, gente? É uma ação muito bonita e que todos, né, que têm a disponibilidade, apesar de não termos aqui na nossa cidade o hemocentro, mas em Teixeira o ano retrasado e o passado, acho que teve campanha aqui em Poço da Mata, lá no posto no Cajueiro, sobre doação de sangue, que é muito importante, principalmente agora com essa pandemia. Vem falando que os bancos estão ficando vazios. São disponíveis pessoas acima de 50 quilos que não realizaram tatuagem até um ano. No dia, mais ou menos umas 24 horas sem ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas. Que mais? Tá com a glicose no padrão O, já vai associando aí qual é o valor referencial da glicose. Está alimentado, né? Ter dormido bem. Esses são alguns dos componentes, né, para a eliminação dos doadores. Porque se você tiver ingerido bebida alcoólica, não é um fator que indisponibiliza você de doar sangue, tá? E é muito simples. Tem muita gente que tem medo da agulha, mas é por uma boa causa, né? Tem que ser uma agulha maior de calibre,
né, para evitar a coagulação. Você, como a gente já estudou na matéria passada, tem o benefício de ter um dia de abonada, se você estiver trabalhando, não conta como falta, você tem o atestado, e além de estar ajudando o próximo, né? Com uma doação que você faz, você pode estar ajudando até 5 pessoas diferentes. Mas mais à frente vocês estudarão na matéria Fundamentos de Enfermagem, e aí vocês vão ter o conteúdo de hemotransfusão, os cuidados para a realização da hemotransfusão. E aí vocês vão ver que na bolsa de sangue a gente consegue, como eu posso dizer, fracionar cinco itens, que você pode ajudar até 5 pessoas. E é muito importante, né? Eu, infelizmente, não doei por uma questão de peso. O meu peso nunca teve acima de 50. E tem que ser, quando a pessoa assim, magrinha como eu, tem que ser 50, no caso, sem roupa. E eu peso 50 com roupa. E aí, infelizmente, eu não consegui fazer a minha doação devidamente ao peso. A idade, maior de 18 anos até 60, e menores de 15 anos, acho que até 15 anos pode doar com os pais, né? Então, vocês aí tiverem indo a Teixeira, podem estar fazendo sua doação de sangue, tá? E agora, a localização é porque eu sei ir. Agora, falar o nome da rua e do bairro, eu não me recordo, mas eu sei que é próximo ao Shopping Velho, tá? Faça essa boa ação. Hoje você está doando, Deus livre e guarde, você não precise, nem ninguém precise, né? Mas você fazendo a sua parte, se um dia você precisar, né? É sempre bom haver essa boa ação, né? Da mesma forma, a questão de doação de órgãos, está sempre conversando com os familiares, amigos a respeito, porque ajudar o próximo não tem preço. Mas continuando, os institutos de pesquisa Fiocruz, lembro eu que alguns alunos já sabem como funciona a Fiocruz. E o Instituto Vital Brasil. Esse Instituto Vital, vocês não pesquisaram daquela outra vez na matéria biossegurança. Aí, quem quiser estar pesquisando sobre o Instituto Vital, fica a dica. Então, esses são os componentes do SUS: postos de saúde, hospitais, laboratórios, hemocentro e fundações de instituições de pesquisa, tá? Benefícios para o cidadão. Por meio do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito à consulta, exames, internações e tratamento nas unidades de saúde vinculadas ao SUS, sejam elas públicas de esfera municipal, estadual e federal, ou privadas, né, ressaltadas, quando for vinculada ao Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Como eu já tinha falado anteriormente, todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que tiver necessidade tem o direito de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Seja ele como nos postos de saúde, consultas, a realização de exames. As consultas, né, no posto de saúde temos um fácil acesso, digamos assim. A questão dos exames, todo mundo sabe, tem a questão da demora. Mas segundo eles, demora, mas acontece no tempo deles, né? Não no tempo que deveria ser. Internação e tratamentos na unidade vinculados ao SUS. Nos hospitais também, quando necessário, a realização de cirurgias, internação por N motivos, né? O tratamento.
todos nós temos esse direito. E em alguns motivos, quando esse direito não é recebido, não é ofertado, tem o direito também de procurar justiça. A questão de medicação, algumas medicações que são disponibilizadas também pelas farmácias populares, que por algum motivo deixam de ofertar, também há a possibilidade de estar procurando, recorrendo à justiça porque é um direito. Então, tudo que é direito e não é ofertado, há essa opção de procurar o sistema jurídico para recorrer, tá? Então, os benefícios são consultas, né? Até mesmo com especialistas. Nós temos na nossa cidade, que é vinculada lá aquele centro em Teixeira de Freitas, que tem consultas e exames com especialistas. Como na nossa cidade não tem, como se dá o nome, gente? Como nós não temos algumas especialidades, o nosso município vincula-se ao regional. E no nosso caso, o regional fica em Teixeira. Aí o município paga para Teixeira um determinado valor para estar recebendo os pacientes daqui do nosso município. Então, tem essa questão da comunicação municipal, né, estadual e federal. Essa questão também, quando o município não tem alguma especialidade ou um hospital de referência, aí o município tem o dever de estar encaminhando pro estado ou até mesmo federal. Igual muitos casos aqui não resolve, é mandado para Salvador, outros casos é mandado para Teixeira. Então, há essa comunicação. E quando o estado também não dá conta, aí manda para Belo Horizonte, Brasília, né? As capitais que têm os seus centros de referência, tá? Vamos lá. Financiamento do SUS. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população em geral e compõe os recursos do governo federal, estadual e municipal. Ou seja, tudo isso tem gastos, né? Tem gastos financeiros com profissionais, estrutura física, equipamentos, gestores, né? Entre outros. E esse dinheiro vem da onde? Vem dos nossos impostos, que nós pagamos em tudo que a gente compra. Desde a nossa caneta, o nosso carro, nossa casa, o nosso perfume, né? Então, o SUS é financiado com esse dinheiro, através dos impostos e contribuições sociais. Também parte das contribuições sociais. E aí uma parte desse recurso vem do governo federal, outra do governo estadual e outra municipal. Essas porcentagens de todas essas esferas aí, eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem estar pesquisando, tudo bem. Coloca uma setinha aí. Vamos lá, atividade 2. Pegou a caneta? Não dorme não, hein? É conhecimento. Vamos lá. Número 2, anotem aí. Atividade. Qual é a porcentagem de recurso que é dada? Qual é a porcentagem de recurso que é dada pelo governo federal, pelo estadual e municipal? Interrogação. Pesquisem aí e respondam de letra legível. Se você for responder de lápis, pelo amor de Deus, faça a ponta, ajude a Titi, porque na hora da foto tem uns que eu tenho que
nossa senhora, deduzir. Então, ó, faça a ponta do lápis, lapiseira, não sei. Mas faça de uma forma legível e que não fique claro, fique mais escuro. Se seu lápis for daquele clarinho, então responda a caneta, tá? Sem problemas. Porque aí é uma questão de eu estar entendendo aqui e vendo a letra de vocês, tudo bem? E aí vocês vão ver que uma parte vai ser maior, outra menor, outra nem tanto. E aí, anotem aí pra mim, pra nós. E na próxima aula a gente vai comentar lá no grupo do WhatsApp. Olá, foram definidos como princípio doutrinário do SUS: universidade, equidade, integralidade. Olha só que palavra. Gente, essas 3 palavrinhas. Mais no próximo slide a gente vai estar definindo elas. Coloque em destaque. Tenta entender elas individualmente. Tento achar um jeito de aprender cada uma delas, porque cai muito em prova. Cai muito em prova de concurso que você vai fazer para entrar nas instituições, na prefeitura. Cai muito. Tenta entender elas o máximo. Destaquem, façam com letra diferente, negrito, itálico, bastão, não sei. Tenta entender elas, que são universidade, equidade e integralidade. São princípios doutrinários do SUS, tá? Quais foram os princípios doutrinários do SUS? Falem aí pra mim. Não tô ouvindo, pode falar mais alto. Pode falar mesmo. Todo mundo sabe que você tá na aula. Repita comigo. Universidade. O outro é? Não estou ouvindo. Equidade. E o terceiro? Terceiro, não estou ouvindo. Integralidade. Muito bem, queridos alunos. Vocês vão longe. Vocês estão muito bem. Ai, meu Deus, acho que eu tô indo longe demais com essas videoaulas. Tô virando blogueira já. Então, mais uma vez, princípios doutrinários do SUS, universidade, equidade e integralidade. Tudo bem? Mais uma vez, princípios doutrinários do SUS, fala rapidão. Universidade, equidade e integralidade. Trava-língua. Universidade, equidade e integralidade. Pois é, não esqueçam eles. Fixem aí na cabeça de vocês. Agora vamos ver a definição deles. Os princípios doutrinários do SUS: universidade, equidade, integralidade. Universalidade. O acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente do sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Então, universalidade, ela quer dizer o quê? Que tem que atender todo mundo, sem preconceito, zero preconceito. Se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é amarelo, independente se é rico ou pobre, independente se ele trabalha, se não, independente se ele é travesti, se ele é gay, se ela é mãe de família, independente da profissão, se ela é prostituta, independente se é estudante, se é professora, independente se é um senhorzinho de idade avançada, independente se é uma criança que está em situações precárias, ou seja, universalidade quer dizer zero preconceito. Ações e acessos e serviços devem ser garantidos a todas as pessoas, independente de sexo, raça, renda, ocupação e outras características. Tudo bem? Independente se ela está doente, se ela está saudável.
Tudo bem aí? Prestou atenção, né? Vamos para o próximo, que é o quê? Equidade. É um princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Então, a equidade vai dizer o que pra gente? Que tem que ser igualdade sem preconceitos ou privilégios, qualquer espécie. Deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Ou seja, a gente tem que estar, nós temos que estar atento. Vamos imaginar que eu estou na rede de atenção básica e minha população tem uma grande população de adolescentes. E parte dessa população está tendo gravidez na adolescência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar realizando campanhas na escola, juntar com igrejas, para estar orientando esses jovens, fazendo campanhas na unidade, né? Para chamar a atenção contra a prevenção, que há prevenção né? Porque gravidez é uma coisa muito importante, não só para a mãe, mas para o bebê que vai nascer, gera consequências não só para a mãe, mas para todo o familiar, né? Muitas das vezes o adolescente para o estudo para ter que cuidar do filho. Então, eu não posso, se eu tenho uma população dessa, eu não posso ficar vinculada somente com a população hipertensa, com a população diabética da minha área. Vocês me entendem? Eu tenho que focar na minha maior necessidade, que é o que? A gravidez na adolescência dos jovens da minha área. Então, equidade, nós temos que estar atentos às necessidades da população, tá? E integralidade significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações procurar atender a todas as suas necessidades. Integralidade. Soletre, por favor. Integralidade. Integralidade. Soletre de trás para frente. EDADILARGETNI. Integralidade. Rapaz, eu tô fera, hein? Vamos lá. Ou seja, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. Muitas das vezes o paciente, vamos colocar aqui um exemplo. A mulher, ela chega com um hematoma, com uma ferida. Nós, enquanto profissionais de saúde, vamos cuidar dessa ferida e mandar ela, né, com as devidas medicações, com os cuidados a ser realizados, beleza. E aí, depois a paciente aparece morta. Mas calma aí, essa paciente ela apareceu na unidade com ferimentos e poucos dias ela aparece morta. A gente não examinou ela como um todo, perguntou se ela era casada, se ela era solteira, qual a origem daquelas lesões que ela trazia consigo. Então é importante a gente receber o paciente não só como uma causa, mas como um todo, entender o que passa por ele. Por isso a importância do prontuário. Mais à frente a gente vai entender sobre a estratégia da saúde da família, mas quando ela foi criada, ela queria que o profissional, tanto o médico quanto a sua equipe, permanecesse nessa unidade por muito tempo, porque ali na estratégia, né, no posto de saúde, o que ia acontecer? Desde o pré-natal até a vida adulta, esse profissional ia acompanhar esse paciente. Só que infelizmente não acontece isso, né? Sempre há mudanças, porque ele ia conhecer
as famílias né, daquele paciente, conhecer as doenças no decorrer da vida dele, e enxergar ele como um todo. E muitas das vezes também, outro item importante é a questão do prontuário, de nós anotarmos tudo no prontuário. Como eu sempre falo, prontuário é uma coisa que está para nos proteger e também para ajudar o paciente e o próximo profissional. Porque se eu não anoto tudo que é necessário, quando o próximo profissional for atender ele, não vai estar sabendo as informações corretas, não vai estar dando aquele continuamento de cuidado adequado. Então, voltando aqui para a integralidade, não vamos perder o foco, vai dizer que a gente tem que ver o paciente como um todo, não só como uma parte, tá bom? Espero que vocês decorem, aprendam, destaquem no caderno de vocês, porque eu creio que muitos aqui vão estar fazendo concurso, e aí já vão deixando o caderno preparado para quando chegar esse momento, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, volta ao vídeo, pausa para fazer as atividades. Se você, no decorrer do vídeo, eu falei alguma coisa que foi mal compreendida, mal interpretada, anotem aí no final do caderno a frase corretamente, o que eu falei, a sua dúvida especificamente, para a gente estar falando no grupo, tá bom? Não tenham vergonha das suas perguntas, não tenham vergonha dos seus comentários, todos nós estamos aqui para aprender, inclusive aprendo muito com vocês. Vocês são uma sala maravilhosa, na quantidade exata de alunos, mais uma vez falo isso. Então, não fiquem tímidos, vistam a roupa branca de vocês, mesmo que em casa, olhe para o espelho, vai, né, como é que eu posso dizer? Vão acostumando com essa imagem que vocês estão vendo e vamos colocando essa timidez de lado e vamos, né, ficar profissionais corajosos, sem medo. Tudo bem? E até.